Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa primeira aula online. A gente vai estar aqui juntinho durante o tempo da nossa aula. Essa semana eu deixei para vocês um trabalho sobre o texto de coronavírus. Já vou colocar a resposta daqui a pouquinho, tá? Vocês fizeram tudo direitinho? A gente deixou a atividade com muito carinho para vocês, tá? Para se informar um pouquinho mais e aproveitar aí, colocar o português em prática, nosso conhecimento aí de interpretação textual, para ver se vocês estão entendendo tudo bem direitinho. Não esqueçam de se cuidar, tá? Hoje a gente está com conteúdo novo. A gente vai falar sobre pontuação. As páginas do livro são 37, 38, 39... 40, depois a gente vai fazer os exercícios, tá? Em aula, o que a gente costuma fazer? A gente lê tudo direitinho, eu vou colocando exemplos no quadro e a gente vai discutindo situações novas aqui da linguagem. Só que hoje, como a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu fiz um resumo no computador. Já vou anexar também para vocês darem uma olhadinha, lerem a matéria de forma resumida, mas isso não quer dizer que vocês também não vão ler o livro, tá bom? Vamos ler o conteúdo da folhinha, que é resumido, e ler o conteúdo no livro, que é mais detalhado. E eu usei alguns exemplos daquele texto que a gente leu, do destino. Tá? Então, vamos ver alguns sinais de pontuação? A gente tem aqui, para começar, a pontuação nos ajuda... Qual é a função da pontuação? A pontuação nos ajuda a indicar a entonação da frase e interpretar também o que a pessoa quer dizer. A pessoa está afirmando, a pessoa está perguntando, a pessoa está espantada, está exclamando. O que está acontecendo? Então, a pontuação sinaliza o que a pessoa quer transmitir, que emoção, que atitude ela quer transmitir através da fala. Então, vamos ver. Ponto de interrogação. Ele é usado para fazer pergunta de forma direta. Por exemplo, quando eu pergunto de forma direta, quando eu pergunto assim para você diretamente, que horas são? Não é uma pergunta direta? Se fosse diretamente, não precisaria do ponto de interrogação. Indiretamente seria: a professora Jaciana está perguntando que horas são. Ponto. Não teria interrogação, seria um ponto final. Mas de forma direta, a pergunta é feita com ponto de interrogação. Como? Lá no texto Destino, a gente tem um exemplo. Meu venerável profeta, quem vencerá a guerra? Né? O guerreiro perguntou diretamente ao profeta quem vencerá a guerra. Ele iria responder, né? Então, toda vez que eu faço uma pergunta, um questionamento, vem um ponto de interrogação, tá? Para mostrar a intenção de questionar. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é quando eu tô surpreso, tô maravilhado, ou tô desesperado, por exemplo. Numa situação de incêndio, se alguém grita fogo, 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 é o quê? Um ponto de exclamação ao final. É um desespero, um pedido mesmo de socorro ali. Igual quando eu vejo um cachorro muito fofo, gente, na rua, ou em casa, na casa de alguém, na casa de um amigo, quando eu falo, muito fofo, caberia um ponto de exclamação, porque eu tô surpresa, tô querendo demonstrar aí o meu sentimento por esse cachorrinho fofo. Aqui eu usei outra frase na folhinha de vocês, do texto, Destino, que quando o guerreiro se surpreende e coloca assim, não pode ser. Tipo, meu Deus, o meu cavalo vai causar minha morte? Não pode ser. Isso foi o quê? Uma surpresa para ele. Então, ele utilizou o ponto de exclamação. O ponto final é quando a gente finaliza uma frase declarativa. O que é uma frase declarativa? É quando simplesmente fala alguma coisa, declara sem emoção. Então, eu posso dizer para vocês, a minha lapiseira está em cima da mesa. Ponto final. Eu só quis declarar um fato. E no texto disse, nada posso fazer contra o destino. Ponto. Ele declarou uma situação que ele não pode fazer nada contra o destino. Tudo bem até agora? Com ponto de interrogação, exclamação e ponto final? Agora vamos para os 2 pontos. Os 2 pontos têm mais de uma função, tá? Dentre elas,
e introduzir a fala de um personagem. Por exemplo, Oleg, ao ouvir tal notícia, levantou-se da mesa e disse, 2 pontos, para introduzir a fala dele, para dizer o que ele falou. Me levaram até o lugar onde meu animal tombou. Então, os 2 pontos antecede a fala de alguém. Né? A fala, onde se coloca ali o travessão, ele vai começar a relatar a fala exatamente como falou lá no texto. Serve também para enumerar. Meus esportes favoritos são 2 pontos. Natação, vôlei, futebol. Então, quando eu vou começar a enumerar, eu coloco os 2 pontos antes. Como se eu fosse falar assim, eu gosto de muitas frutas, dentre elas, 2 pontos. Maçã, banana, manga. Melancia também. São tantas as frutas. Eu ficaria aqui enumerando. Mas antes de enumerar, coloque o quê? Os 2 pontos. Tudo bem? Travessão. O travessão também tem algumas funções. Dentre elas, em um diálogo, é usado para iniciar as falas. Vocês viram que no texto, antes de cada personagem falar, teve um travessão. Para quê? Para dizer exatamente o que eles disseram. Não pode ser, eu amo meu cavalo, isso antes da fala de Oleg, né? Quando ele surpreendeu com a notícia que o cavalo mataria. Também serve para separar uma informação complementar do final da frase. Aí eu já separei um trechinho de um texto que a gente já vai ver também. Então, Bilbo fugiu, mas o dragão acordou-se. Não ainda. Teve outros sonhos de ganância e de violência deitado ali. Eu vou mostrar para vocês aqui na folhinha. Vendo? O não ainda. Essa parte do não ainda, ela assim, significa que logo esse dragão acordaria. Só que essa informação não é essencial para o entendimento do contexto. Então, quer dizer, só foi apenas um detalhe, que o dragão acordaria, mas ainda não acordou. Aspas, gente, também tem mais de um uso. É usada para sinalizar diálogos quando não destacados por travessão. Quando a gente destaca por travessão, a gente já mostra que tá falando, né? Botou travessão, já sabe que a gente está introduzindo a fala de um personagem. Agora, quando não tem um travessão, você pode usar esse outro recurso, que são as aspas. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Então, eu coloquei aí o diálogo entre aspas, porque eu quero tirar a fala, como foi feito com travessão. Pode. Eu quero um daqueles... Aí ainda tá escolhendo ali, né? Daqueles... Então, tá entre aspas, porque é a fala do outro personagem. Tá legal? Essa aula vocês vão acompanhando com essa folhinha que tá nas atividades em anexo, tá bom? As aspas também servem em textos onde até tem travessão, pode ter travessão no texto, indicando fala, mas aí a aspa as aspas vão assumir um papel diferenciado. Vai assumir um papel de sussurro, de murmurro, de resmungo, né? Por exemplo, o homem resmungou. Que menino chato, e falou para a filha. Ele deu só esse resmungo, tá? Ai, que menino chato. Aí, e falou para a filha. Aí, quando ele fala realmente para a filha, vem o travessão, que aí mostra realmente o que ele externalizou. Não foi aquele cochicho que ele deu com a filha, não. Então, o cochicho que ele deu com a filha, que foi, que menino chato, ficou entre as aspas. E o que realmente ele falou, botou para fora, todo mundo escutou, que foi: ele não quer vender, paciência. Aí sim veio com travessão. Então, tem essa função. E as aspas também marcam o início e o fim da declaração de alguém, de quem se fala.
Por exemplo, se eu coloquei um texto jornalístico ou científico e eu quero mostrar que eu peguei uma fala de um profissional sobre o assunto e eu quero destacar essa fala, esse conhecimento, essa parte de um texto desse profissional, eu coloco entre aspas. Por exemplo, o formato e as características de cada bicho ajudam a deduzir como ele se desloca. Peixes não costumam andar para trás, por exemplo. Aí agora eu abro aspas porque vou colocar uma citação de um pesquisador biólogo. O que acontece é que alguns animais, por serem menos ágeis, preferem ambientes abertos para evitar colisões. Então eu coloquei essa citação entre aspas porque foi minha? Fui eu que escrevi isso no texto? Não. Eu preferi pegar esse fragmento do Caio Isola, que é biólogo e pesquisador, para dar mais veracidade ao meu texto, dar consistência, dar um fundo científico e comprovar o que eu estou falando. Então, por isso que eu coloco essa parte textual, entre aspas, porque não é minha e é de um outro profissional. As aspas também são usadas para a gente destacar termos que não são da nossa língua. Por exemplo, site, making off, selfie, shopping. Tá certo que a gente usa essas palavras no nosso cotidiano como se já fossem nossas, né? Shopping, então, caramba, a gente nem mais usa ela como se fosse uma palavra americana, né? A gente vai tanto ao shopping, a gente selfie, a gente faz tantas selfies na rede social, então a gente até desconsidera ser uma palavra estrangeira. A gente nem mais fala foto, tirar um autorretrato, porque selfie nada mais é do que um autorretrato, tirar uma foto de nós mesmos. A gente não usa isso. A gente já usa o quê? Selfie, mas é uma palavra estrangeira. A gente, quando utiliza a palavra estrangeira, coloca entre aspas. E também a gente coloca entre aspas quando a gente quer usar tipo uma ironia, sabe? Ao contrário do que a palavra realmente quer dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Ficarei muito triste se perder o voo e for obrigada a ficar mais um dia de férias. Nossa, que tristeza, né? Se eu perder o voo e tiver mais um diazinho de férias, vou ficar triste pra caramba, né? Então esse triste vai ficar como? Entre aspas. Por quê? Vou ficar triste de verdade? Vou ficar vibrando por dentro. Poxa, perdi o voo. Meu Deus, vou ganhar mais um dia de férias. Então, essa tristeza não é genuína. Não é verdadeira. Então, entre aspas. Porque a gente usou o quê? Ironia aí na nossa frase. Tudo bem até aqui? Dúvidas a gente pode ir tirando no mural, tá? Vocês colocam lá as dúvidas no mural e a gente já vai respondendo para vocês. Vamos falar de reticências. Reticências também é uma pontuação assim que deixa muita dúvida, né, no uso. Mas ela tem 3 usos básicos. Usar para indicar uma ideia que não foi expressa na frase. Por exemplo, não sabe, então por quê? Então por que eu deixei vago, né? Aí eu termino a frase aí com reticências. Aí eu poderia pensar, então por que não pergunta? Se não sabe, né? Então por que não pergunta? Se não sabe, por que não pesquisa? Se não sabe, então por que... Aí ficou a ideia no ar. Então a pessoa pode pensar em qualquer coisa que poderia ter sido feito, já que a pessoa não sabe. Hesitação também do personagem, por exemplo. Como é o nome mesmo? Aí aquele é que é tipo... Tô pensando, qual é o nome dele mesmo? Né? E que não tá vindo o nome. Eu tô aqui tentando puxar da memória. Teve um exemplo aqui também que eu tinha dado que tinha reticências. Quando fizeram a pergunta aqui, posso ajudá-lo, cavalheiro? Aí a pessoa respondeu, pode. Eu quero um daqueles tentando puxar da memória e não tava vindo o nome do que ele queria. Então, isso é uma hesitação. Tá assim, tentando puxar e não tá vindo da memória. Usada também para enumerar, mas para enumerar diferente dos 2 pontos. Os 2 pontos vêm antes
começar a numerar. Lembra? Eu gosto dos seguintes esportes, 2 pontos. Aí vem a minha numeração. Eu gosto de vôlei, gosto de natação, gosto de corrida. Aí eu vou começar a falar. Só que, lembra quando eu falei para vocês que eu gosto, por exemplo, se eu fosse enumerar as frutas, são tantas as frutas que eu gosto, que a minha lista não teria fim? E eu colocaria o que nessa minha lista? No final eu poderia colocar reticências, porque é uma lista o quê? Que vai, e que nem tão cedo acaba. Então aí entraria minhas reticências. Por exemplo, tem um exemplo que eu deixei aqui para vocês. A sala estava atulhada de móveis, brinquedos, livros, revistas, roupas, enfeites. Então, atulhada quer dizer entulhada, estava cheia. E parou por aí? Não. A frase terminou com reticências. Isso significa que tem muito mais coisas ali na sala, entulhando, deixando lotado. Então, seria uma lista ainda infinita. Não conseguiria listar tudo aqui de cara. Então, esses foram os pontos que a gente aprendeu hoje, né? Os sinais de pontuação. Espero, assim, que vocês tenham entendido tudo direitinho. E a gente vai fazer exercícios agora do livro para poder fixar o conteúdo. E caso não tenham entendido alguma coisa, podem perguntar aqui para mim no nosso mural. Vamos fazer os exercícios agora das páginas 41 e 42. Para agora, tá? A gente corrige ainda hoje. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro virtual. Eu adorei.